Salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início a mais uma aula de matemática e dando continuidade, ao nosso conteúdo sobre ângulos que começamos na aula anterior. Hoje vamos falar sobre medida de ângulo. Então presta muita atenção, não saia daí e vem comigo. Galera, então como nós vimos aí, para eu medir um ângulo, para eu achar a medida de um ângulo, basta eu medir a abertura entre as duas semirretas e para isso a gente usa o transferidor, que é esse instrumento de medida que vocês estão vendo aí. Reparem que o centro do transferidor vai ficar sempre em cima do vértice desse ângulo. E essa linha, o zero do transferidor, sempre vai ficar em cima de um dos lados do ângulo. Bom, se a gente posicionou corretamente o transferidor, fica fácil, Então, o zero ele está sobre um dos lados do transferidor, E o centro do transferidor está em cima do vértice. Agora é só eu ver qual é o número que se encontra na outra semirreta, no outro lado do transferidor. Olha só, eu tenho o número 150. Então, a medida desse ângulo é de 150 graus, certo? Ó, é só eu pegar a medida que está aqui, Percorre por toda a curva aqui do transferidor e a gente tem um ângulo aí de 150 graus. Moleza, Se o transferidor já estiver posicionado para a gente, fica muito fácil de medir, ó. Vamos achar a medida desse outro ângulo. Repare que o centro do transferidor está sobre o vértice. Um dos lados, uma das semirretas do ângulo está no zero. Agora, para a gente achar a medida do ângulo, é só pegar a medida que está na outra semirreta. Então, eu tenho uma semirreta que está aqui passando pelo zero, uma semirreta que está passando pelo 40. Então, a medida desse ângulo é de 40 graus. Tá? É essa abertura que existe entre as duas semirretas. Então, eu tenho uma abertura aí de 40 graus. Nossa, é muito tranquilo, gente? Eu acho tranquilo isso aqui. Próximo exercício. Aqui a gente tem um outro ângulo e vamos pegar a medida desse ângulo. Então, para a gente pegar a medida do ângulo, o que é importante? A gente colocar o centro do transferidor sobre o vértice, colocar o zero do transferidor em cima de um dos lados do meu ângulo, e aí eu vou pegar a medida no outro lado do meu ângulo, tá? Ó. Repare que essa outra semirreta aqui, ela está passando no meio do 120 e do 130. Tá? Então, vai ser uma medida que está está no meio do 120 e do 130, que é o 125. Então, esse ângulo aqui é de 125 graus. Então, partindo aqui do zero, percorrendo todo o transferidor, a gente vai chegar na medida de 125 graus. A abertura entre essas duas semirretas é uma abertura de 125 graus. Pessoal, mais um exercício aqui, ó. A gente quer saber a medida desse ângulo. Repare que agora o zero está invertido, está da direita para a esquerda. Tudo bem, tem transferidor que vem com as duas indicações, Aí é só a gente sempre lembrar de começar pelo zero. Então, olha só, o vértice do ângulo está no centro do transferidor. Um dos lados do ângulo está no zero. Feito isso, agora a gente vai pegar a medida do ângulo lá na outra semirreta. A outra semirreta está passando pelo 60, então a gente tem aqui um ângulo de 60 graus. Moleza, Então é sempre lembrando de colocar o centro do transferidor sobre o vértice, um dos lados sobre o zero, e a gente vai pegar a medida desse ângulo na outra semirreta, a medida do ângulo, que corresponde à abertura de uma semirreta a outra. Olha só, mais uma vez, a gente tem aqui um ângulo, e a gente quer saber a medida desse ângulo. Temos que o vértice está no centro do transferidor, e agora a gente vai pegar, e posicionar o zero em cima de um dos lados. Tem um dos lados aqui passando pelo zero. A medida desse ângulo vai ser a abertura que vai ter até a outra semirreta. Então, essa abertura aqui, ó, vai do zero até o 140. Por isso que a medida desse ângulo é de 140 graus. Beleza, gente? Tranquilo, Tudo bem até aqui?
Ah, esse exercício eu acho que vocês fizeram de primeira, né? Tranquilo. Agora é um desafio, tá? Agora vocês vão ter que aprender a posicionar o transferidor para fazer a medida de um ângulo. Então, para cada item que o professor vai colocar ali, ó, tenta colocar o transferidor em cima da tela do celular ou da tela do seu computador para ver se você consegue medir aquele ângulo antes do professor, tá? Vamos lá, então. Vamos tentar fazer esse desafio aí. Só aquele exercício lá que o transferidor já estava posicionado, estava fácil, né? Vamos agora aprender a posicionar também o transferidor. Então eu vou pegar aqui o meu transferidor, vou trazer ele, ó. O centro dele tem que ficar sobre o vértice do ângulo, tá vendo que eu posicionei? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Então o centro do meu transferidor vai ficar sobre o vértice, ok? Agora, reparem que eu deixei o zero em cima de um dos lados. Tá? Não importa qual zero. Ó. Reparem que o meu transferidor tem dois zeros. Tem um zero do lado direito, tem um zero do lado esquerdo. Eu posicionei o zero do lado esquerdo sobre um dos lados do meu ângulo. Certo? Agora eu vou fazer a leitura desse ângulo quando eu chegar lá na outra semirreta. Então, percorrendo aqui pelo transferidor, quando eu chego lá na outra semirreta, eu tenho uma abertura de 65 graus. Tá? Então, a medida do ângulo aqui é de 65 graus. Eu acho que não ficou dúvida, né? A gente tem um ângulo entre 60 e 70 graus. Então, entre 60 e 70, um ângulo de 65 graus. Tranquilo, né? Vamos lá para o próximo. Ó. Agora o ângulo está um pouquinho virado, talvez dificulte um pouco, mas nada que impeça da gente conseguir medir esse ângulo. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Vamos pegar, então, o nosso transferidor. A gente vai ter que agora virar ele assim, ó. Eu posso colocar o centro do transferidor sobre o vértice, né, da forma que eu coloquei. Mas repare que nenhum dos lados do meu ângulo está sobre o zero, tá? Então eu vou ajeitar ele, tá? Vou virar um pouco o transferidor, deixando o centro em cima do vértice e vou soltar aqui, ó, de tal maneira que o zero fique sobre um dos lados, tá? Às vezes a gente consegue ajeitar certinho, mas mais ou menos aqui, pronto. Então, ó, reparem que eu tive que virar o meu transferidor para conseguir deixar o zero em cima de um dos lados. Mas eu consegui, né? Deixei aqui, ó, o centro sobre o vértice. Deixei o zero em cima de um dos lados. Agora é só eu correr pelo meu transferidor aqui, ó, e pegar a medida da outra semirreta. A outra semirreta está no 80 e no 100. E agora, qual que eu vou usar, professor? O 80 ou o 100? A gente vai pegar o número de cima, né? Porque a gente está trabalhando com a sequência que começou no zero. Então, a gente tem 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, né? Então, a medida desse ângulo é de 80 graus. Ok? Vamos lá para o próximo, ó. Mais um ângulo aqui. Para a gente medir esse ângulo, a gente também vai precisar virar o transferidor. Então, vamos virar ele aqui. Vamos deixar o centro do transferidor sobre o vértice. Deixa eu virar mais um pouco aqui. Vou virar assim, ó, para ficar o zero, sempre o mesmo zero aqui. Então, ó, deixei o centro do transferidor sobre o vértice e o zero do meu transferidor está em cima de uma dos lados do meu ângulo. Então, ó, o centro do transferidor sobre o vértice e o zero em cima de um dos lados do ângulo. Agora a gente só tem que percorrer, né, pelo transferidor até encontrar a próxima semirreta. Então o próximo lado do ângulo está aqui no número 110. Então esse ângulo aqui, né, é um ângulo que tem medida de 110 graus. Certo, gente? Então, ó, partindo do zero, né, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Então, a gente sempre começa a partir do zero. Coloca o zero em cima de uma das semirretas, em cima de um dos lados do ângulo e não tem erro, né? O centro em cima do vértice, o zero em cima de um dos lados e pronto, né? Mais um ângulo aqui para a gente medir, ó. Vou pegar o transferidor, vou posicionar ele, o centro aqui sobre o vértice, dá um zoom um pouquinho, o zero em um dos lados e pronto. Repare que agora eu usei o zero do lado direito, usei o outro zero, né? O zero que estava na sequência de baixo. Não tem problema, ó.
Então, eu deixei o zero em cima de um dos lados, deixei o centro no vértice. Agora, eu vou ler pela sequência que está aqui embaixo, né? Ó, tem o 10, o 20, o 30, o 40, o 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. A hora que eu chego na outra semirreta, eu tenho o número 140. Então, a medida desse ângulo é de 140, 140 graus. Moleza, né? Então, independente de qual sequência numérica eu vou usar, se o seu transferidor tiver duas sequências como tem o meu aqui, o importante é a gente sempre começar pelo zero. Não importa se é o zero da direita ou o zero da esquerda. Mais um ângulo para a gente medir. Vamos pegar aqui esse ângulo agora. Vamos posicionar o zero no vértice. O centro no vértice. O zero em cima de um dos lados. E fechou, né? Então, ó, partindo do zero, a gente tem um ângulo aqui, ó. Partindo do zero, a gente vai ter um ângulo. A hora que chegar na outra semirreta, deu quase 130 graus. Talvez aí 129, 128 graus, tá? Então, um ângulo aí de 128 graus, partindo do zero. O zero em uma das semirretas. Na outra semirreta, a gente vê o 128. Um ângulo de 128 graus. E o último ângulo que eu gostaria de medir com vocês, esse aqui. Vou colocar o zero sobre o vértice sobre o centro sobre o vértice, deixar o zero em cima de um dos lados, tá posicionadinho aí. Agora é só a gente fazer a medida desse ângulo. Tá partindo do zero, a gente chega no outro lado ali, na outra semirreta, que é a medida de 39 graus, quase 40 graus, vai aproximadamente 40 graus, tá? Sempre partindo do zero até chegar na outra semirreta. Ok, gente? Entenderam o uso do transferidor? Treinem bastante aí em casa. Tem vários ângulos aí na apostila. Podem posicionar o transferidor sobre esses ângulos e treinar, né, a sua medida.